Então, qual é a natureza da natureza humana? Bem, novamente, nesse sistema, acredita-se e frequentemente é ensinado que a natureza humana é essencialmente egoísta, individualista, agressiva e competitiva. E essa é a natureza humana. Então, quando alguém se comporta assim, você diz: ah, bem, o que fazer? É a natureza humana. Mas eu acredito que falar assim é cometer um erro bem elementar, que é tomar esta sociedade como o padrão do que seres humanos devam ser. É verdade que somos ensinados a nos comportar assim. De fato, não só somos ensinados a nos comportar assim, as pessoas mais bem-sucedidas nessa sociedade se comportam dessa maneira. É assim que se tornam bem-sucedidas. Frequentemente, como todos sabemos. Até o ponto de ameaçar nossa própria existência. O egoísmo e a agressão e desejo de possuir e produzir mais e controlar mais está colocando em risco nosso próprio ser. Então, sim, isso é natureza humana. Então, o que fazer então? Isso é só natureza humana. Mas e se isso não for a natureza humana? E se isso for uma distorção da natureza humana? E se de fato nossa natureza exigisse algo inteiramente diferente? Agora, para olhar a natureza humana, precisamos ver como os seres humanos evoluíram através das eras. Milhões e centenas de milhares e dezenas de milhares de anos atrás. E então temos de olhar quais são as necessidades da criança humana. Quais necessidades a criança humana, na verdade, tem. E quais necessidades o ser humano, na verdade, tem. Em vez de tentar determinar a natureza da natureza humana, por como as pessoas humanas se comportam em certas situações. Vamos olhar do ponto de vista de suas necessidades. Então penso que o que encontraremos não é tanto que haja uma natureza humana que preveja certos comportamentos, porque há tantos comportamentos humanos diferentes. Quer dizer, se pode ter um Hitler que tentou me matar quando eu tinha menos de 1 ano de idade, ou se pode ter um Jesus ou um Martin Luther King. Esses todos são seres humanos. Então, qual é a natureza humana? E se entendêssemos que não é tanto que existe uma natureza humana que preveja comportamentos, mas o que realmente existe é uma natureza humana que significa que temos certas necessidades. E se essas necessidades forem atendidas, nos comportaremos de maneiras previsíveis. E se essas necessidades não forem atendidas, também nos comportaremos de maneiras previsíveis. Então não é nosso comportamento que define nossa natureza, mas nossas necessidades que definem nossa natureza. E os comportamentos refletem a que grau estas necessidades são atendidas ou não atendidas. E se olhássemos desse ponto de vista? Bem, o que encontramos desse ponto de vista? E ao que nos levaria, olhando a natureza humana desse ângulo? Nos levaria a entender o que chamamos de patologia física ou mental. E quando digo o que chamamos, é porque diagnóstico e patologia e assim por diante é apenas uma certa maneira de se olhar a algo. Não reflete necessariamente a realidade, ou pode descrever uma certa realidade, mas não necessariamente explica a realidade. E temos de fazer uma distinção entre descrições e explicações. Então, o que é a natureza humana? Bom, quer dizer, quais as necessidades de qualquer criança humana? E não importa qual criança humana, seja olhando humanos vivendo perto do Polo Norte ou do Polo Sul, no leste ou no oeste, na Europa ou África ou Ásia ou América do Norte. Onde quer que seja, quais são as necessidades da criança humana? Bem, a necessidade essencial da criança humana é por apego, por afeto. Agora, apego é um impulso biológico, por conexão com outro ser humano, e é um impulso essencial porque sem ele não sobrevivemos. A criança humana é a mais imatura,
mais dependente e mais vulnerável criatura no universo. Então, sem alguém cuidando dela ou dele, ele ou ela simplesmente não sobrevivem. Então, esse impulso por apego se pode dizer fazer parte da nossa natureza humana. Em outras palavras, nascemos para o amor, que é outra palavra para apego também, afeto. Não apenas o amor da criança ou o apego da criança pelo pai, mas o apego do pai pelo filho ou filha. Então, apego é esse impulso que puxa dois seres humanos juntos, com o propósito de ser cuidado ou para o propósito de cuidar. E claro, apego também puxa seres humanos juntos por razões ao longo da vida. Vejam, seres humanos não viveram da maneira que vivemos hoje, pela maior parte da existência humana. Você escutando agora, se você está numa sala, imagine que uma parede representa o começo da evolução humana, milhões de anos atrás. E a outra parede oposta representa nosso dia presente, nosso momento presente. Portanto, a poucos centímetros de distância dessa parede do momento presente, nós vivíamos em pequenos grupos de caçadores e coletores, agrupamentos de 60 a 80 a 200 seres humanos vivendo juntos. E isso significava que crianças sempre estavam em torno dos pais. Sempre em torno dos pais. Não havia separação. E não só em torno dos pais, mas num grupo inteiro de adultos, todos os quais atuavam como figuras paternas e maternas na vida da criança. Então a criança crescia em meio a uma rede de apegos muito seguros. Seguros no sentido de que todos cuidavam da criança, número 1. Número 2, quando se estuda grupo de caçadores e coletores, eles sempre carregavam seus filhos por toda parte. Os nativos norte-americanos, os papus, carregavam as crianças por toda parte. Na Nigéria, ou Quênia, penso, houve um artigo de jornal cerca de 10 anos atrás, que li, bem divertido, aliás. Alguém, acho que Nairobi, Quênia, abriu uma loja de carrinhos de bebê e não estava indo muito bem. E o repórter perguntou ao dono da loja: como você não está indo bem nessa grande cidade moderna? E ele respondeu: bom, o nosso povo simplesmente não entende porque colocam crianças numa máquina e as empurram. Elas as carregam por toda parte. Bom, agora, não é raro hoje em dia ver uma mãe empurrando um carrinho com a cara no telefone celular brincando com alguma coisa. Nós achamos, sinceramente, que a criança no carrinho cujos pais estão no celular recebem o mesmo tipo de informação sobre o mundo que o bebê sendo carregado no colo ou nas costas ou na barriga dos pais. A terceira coisa sobre agrupamentos de caçadores e coletores, e a razão que falo deles é porque essa é a natureza humana, foi assim que evoluímos. Essa era a nossa natureza. Então a primeira coisa é que pequenos grupos viviam juntos e crianças tinham muitos apegos a adultos, muitos adultos cuidando delas, protegendo-as, orientando-as. Número 1. Número 2, as crianças eram carregadas por toda parte. Número 3, eles não deixavam seus filhos chorando. Eu disse, não as deixavam chorando. Não quero dizer que proibiam chorar. Não tem como proibir um bebê de 2 meses de chorar. Mas se elas chorassem, elas eram imediatamente acudidas. Aqui na América do Norte, de fato dizemos aos pais, ensinamos os pais a não pegar as crianças quando choram. É chamado ensinar a dormir, treinar para dormir. Na verdade, dizemos aos pais para não pegarem seus filhos quando choram à noite, porque queremos que durmam a noite toda. E se as pegarem, elas aprendem que podem te acordar no meio da noite, e sabe, fica difícil, não dá para trabalhar de manhã. Direi algo disso depois. Então essa é a terceira coisa. Eles não deixavam seus filhos chorando. A quarta coisa é que geralmente, agrupamentos de caçadores e coletores não batiam nos filhos. Se o faziam,
Era apenas numa situação aguda em que o garoto está prestes a rastejar no formigueiro e você pega e dá um tapinha na bunda ensinando a não fazer isso. Mas não há questão de bater como punição. É muito interessante. Eu vou ler... Houve um romance publicado no Canadá sobre a interação dos colonos europeus e os povos nativos das primeiras nações. Esse autor, de fato, voltou aos documentos da época e é um fato registrado que os europeus ficaram horrorizados com as práticas de paternidade e maternidade dos nativos, porque os nativos não batiam nos filhos. E para os europeus isso significava poupar na vara, mima a criança. Então, neste romance em específico, tem um jesuíta que escreve a seus superiores na França e ele diz sobre os nativos, les sauvages, ou selvagens, abre aspas, crianças e cachorros correm descuidadosamente, rolando na terra uns com os outros. Se há algo com que nunca me acostumarei, é a incapacidade dos selvagens de castigar seus filhos. Em todos os meus anos, nunca vi um adulto sequer levantar a mão com raiva em direção a uma criança. Na verdade, esse deve ser um dos primeiros comportamentos que vós deveis tentar modificar. Fecha aspas. Caraca. Portanto, os europeus ficaram chocados com o fato de que essa gente não batia nos filhos. Portanto, múltiplos apegos adultos, estar com adultos fisicamente o tempo todo, não apanhar e não ser permitido chorar. Agora, por que uma criança chora? Ainda falo de natureza humana aqui e o que acontece a ela. Por que uma criança chora? Bem, a criança não tem outra maneira de pedir ajuda a não ser chorar. Então chorar é um sinal de angústia. E quando a angústia acaba? Ficamos angustiados quando nossas necessidades não são atendidas. Então, se com fome, o bebê chora. Se desconfortável porque a fralda está suja e molhada, eles choram. Se precisarem de contato de apego, eles choram. Quando as necessidades são atendidas, a criança se acalma, fica aliviada e seu sistema nervoso relaxa. Quando as necessidades são negadas, a criança fica irritada. Quando a criança está irritada, faz com que os hormônios de estresse passem pelo corpo todo para o cérebro. Hormônios de estresse, como cortisol e adrenalina, especificamente cortisol, interfere no desenvolvimento saudável do cérebro. Quando não acudimos nossos filhos, estamos interferindo em seu desenvolvimento cerebral. Não precisa dizer isso aos índios, mas em nossa sociedade moderna, se tem que ensinar isso. E as pessoas dizem, ai meu Deus, sério? Não foi isso que meu médico me disse? Me disseram, como médico eu costumava dizer isso às pessoas, os mesmos absurdos. Não as pegue, deixe-as chorar durante a noite. Então o que digo é que, do próprio início, nessa sociedade, negamos às pessoas as necessidades essenciais de desenvolvimento saudável, desde o início em si. E nem disse nada sobre como medicalizamos parto, e as pessoas nem mais fazem parto natural. Isso em si é um problema. E então vivemos numa sociedade muito estressada. Portanto, os pais estão estressados. E quando os pais ficam estressados, os filhos ficam estressados. É simples assim. Porque crianças não têm autorregulação. Portanto, se você estiver estressado como adulto, se você for maduro bastante, você pode se regular, você pode respirar um pouco, pode se acalmar, pode dizer, bom, vamos devagar, deixa eu pensar nisso, deixa eu me lidar com isso. O bebê não tem como fazer isso. Bebês não têm autorregulação nenhuma. A única maneira do bebê poder se regular internamente... Bom, você sabe como é quando você está nervoso. Seu coração fica acelerado, a pressão sobe, o sistema nervoso em chamas, o intestino talvez agitado ou até para, os músculos ficam tensos, tudo sobre você muda. É o mesmo com o bebê, exceto que o bebê não tem capacidade de se regular. O cérebro do bebê requer o funcionamento maduro do cérebro do adulto para se regular.
Cito o Dr. Dan Siegel, psiquiatra da UCLA e especialista em desenvolvimento infantil. Abre aspas. De modo que o cérebro infantil exige o funcionamento maduro do cérebro do adulto para regular a si mesmo. Fecha aspas. Mas e se o cérebro do adulto não funciona com maturidade? Porque esse adulto nunca teve as condições certas de desenvolvimento saudável. Agora você tem um adulto imaturo regulando ou tentando regular o cérebro de um bebê imaturo. A autorregulação nunca se desenvolve. E quando se estressa os pais, bem, por exemplo, eu mencionei asma. Quando se estressa os pais, isso afeta a fisiologia da criança. Porque, deixe-me recuar um pouco. Prosseguirei no porquê com uma explicação, mas deixe-me recuar um minuto. A medicina ocidental, a medicina em que fui treinado, separa a mente do corpo. Então, na mente médica ocidental, e provo isso a vocês num minuto, certas perguntas simplesmente não vêm à tona. Então, eu pergunto a vocês na audiência, se nos últimos 5 anos vocês foram a algum tipo de especialista, otorrinolaringologista, especialista em ouvido, garganta e nariz, ou gastroenterologista, ou cardiologista, ou neurologista, ou reumatologista, ou dermatologista, levantem a mão. Ok, dá bastante gente aqui. Agora, levantem a mão, novamente, se o seu ologista, de qualquer tipo, perguntou sobre seu relacionamento na infância com seus pais. Ninguém? Ninguém até agora? Ok. Perguntaram se já foram traumatizados? Já perguntaram isso? Já perguntaram como se sentem sobre si mesmos como seres humanos? Qual o seu conceito de si? Se você gosta de si mesmo, se não? Perguntaram sobre estresse no trabalho? Perguntaram isso talvez? Ninguém? Certo. Porque a mente da medicina ocidental separa a mente do corpo. Assim, quando você vem com um problema físico, é só isso que é, um problema físico. O fato que mente e corpo são inseparáveis, não são inseparáveis em teoria, mas são inseparáveis na prática. E não só são inseparáveis, mas na verdade temos a ciência que mostra exatamente quão inseparáveis são. Não é como se isso fosse medicina voodoo. Isso é ciência atualizada. Apesar do fato da ciência mostrar a união, a prática as racha em dois. E não só separamos a mente do corpo, as emoções da fisiologia, nós também separamos o indivíduo do ambiente. Mas voltamos ao exemplo da mulher negra que sofre racismo, aumentando assim seu risco de asma. Ou a criança cujos pais estão estressados e, portanto, mais propensas a terem asma. Vemos, número 1, que emoções não podem ser separadas da fisiologia. Porque, de alguma forma, apagar este episódio aumenta a chance de seus pulmões se inflamarem e suas vias aéreas estreitarem. O que é asma? O que significa que a emoção, o que seja que sentiu, provavelmente raiva, deprimida ou vergonha, o que quer que tenha sentido, na verdade afeta a fisiologia de seus pulmões. E se seus pais estão estressados, isso também afeta a fisiologia dos pulmões. Em outras palavras, a separação é não científica e é insustentável na vida real. Mas isso também leva a outra pergunta. Por que tantos pais estão tão estressados nos dias de hoje? O que está acontecendo cultural e socialmente? E além disso, se você olhar aquela mulher afro-americana asmática, a asma é uma manifestação de nossa própria patologia ou é reflexo de uma doença social? O que, no caso, seus pulmões simplesmente estão refletindo um problema histórico nesse país. O país é os Estados Unidos, mas é o mesmo para todos os outros países, o Brasil muito incluso. Continuando. Em outras palavras, as separações são ilegítimas, elas são não científicas,
são ideológicas ao invés de reais. E esta não é uma ideia nova. O Buda disse 2.500 anos atrás. Bem, ele falava sobre o que chamou de núcleo interconectado dos fenômenos que surgem. Núcleo interconectado dos fenômenos que surgem, simplesmente ele quis dizer que tudo é conectado a tudo mais. Ele disse, contemple todas as condições próximas e distantes. Ele diz, olhe uma folha ou uma gota de chuva e contemple todas as condições próximas e distantes necessárias para a existência dessa folha ou gota de chuva. Obviamente, se você olhar uma folha, ela contém o sol, a fotossíntese, o efeito da luz. Obviamente, sem o sol, não haverá folha. O céu de onde cai a água que irriga a planta, que então produz a folha. E a terra, os minerais, os nutrientes e os materiais que compõem a substância da folha. Então a folha contém a terra, o sol e o céu. E Buda disse, todo fenômeno depende da existência de todos os outros fenômenos. E ele disse, sem os muitos não pode haver o um, e sem o um não pode haver os muitos. Se você olhar estresse nos pais, também não é um fenômeno individual. Contemple todas as condições próximas e distantes que levam ao estresse desse pai. Então calha que crianças hispânicas de Porto Rico em Chicago têm taxas mais altas de asma do que outros grupos étnicos. Elas também têm famílias mais estressadas do que outras famílias. Agora, isso é um problema individual familiar ou isso reflete um problema social? Em outras palavras, o que lhes digo é que não existe condições em seres humanos, físicas ou mentais, virtualmente. Virtualmente quero dizer que existem algumas exceções. Mas virtualmente não existem condições em seres humanos que chamamos de patologia que não reflitam contexto e questões sociais e culturais. E não podemos entender nada disso sem olhar a imagem mais ampla. E é muito interessante, a medicina é muito interessante assim. Se você for a um dermatologista com a pele inflamada, que tipo de creme eles vão te dar? Alguém sabe? Creme de esteroide, certo? Se você for a um reumatologista com a articulação inflamada, que medicação eles vão te dar? Esteroides com muita frequência. Se você for a um especialista de pulmão com asma, que tipo de inalador você receberá? Esteroide, certo? Se você for a um gastroenterologista com o intestino inflamado, que tipo de medicação você recebe? Esteroides. Agora, o que são esteroides? São cópias de cortisol. O que é cortisol? É o hormônio do estresse. Nós tratamos tudo com hormônios do estresse. Talvez nos deva ocorrer que estresse tenha algo a ver com o aparecimento dessas condições e que estresse não é um problema individual, estresse é um problema social. Portanto, se vemos mais dessa ou daquela condição, vamos considerar que estamos olhando para a manifestação de algo na cultura. Voltando à esclerose múltipla, por exemplo, por que mulheres? Bem, e se entendêssemos o que é a minha perspectiva, que é uma condição em muito causada por estresse e é em muito uma doença de pessoas que assumem estresse demais em suas vidas, involuntariamente. Bem, vamos olhar essa situação para mulheres. O que mudou de 70 anos para agora? As mulheres sempre tiveram o papel de serem aquelas que absorvem os estresses, problemas com suas famílias, incluindo seus esposos. Então, quando você vê que o número de mulheres recebendo medicação anti-ansiedade ou antidepressivos sendo muito maior historicamente do que homens, isso reflete a fraqueza da mulher? Ou realmente reflete o fato que a mulher está absorvendo o estresse de ambas pessoas no relacionamento, muitas vezes? Porque esse é seu papel cultural. E absorvendo de toda a sua família, a propósito. Bom, isso não mudou, ainda é o caso. Mas além disso, as mulheres agora precisam ou escolher, ou ter que escolher, em muitos casos, desempenhar um papel econômico também.
tem de ter uma carreira ou emprego e por aí afora. O que não seria problema e até benéfico se o outro papel fosse compartilhado igualmente, mas não é. Mulheres, em maior parte, ainda têm o papel de absorver o estresse de suas famílias mais amplas e há mais estresse do que costumava haver, porque há menos conexão. O Dr. Stephen Porges, que fez trabalho brilhante no sistema nervoso, ele aponta que segurança não é questão de falta de ameaça. Segurança é a presença de conexão. Agora, nessa sociedade, existe muito menos conexão do que costumava existir, por todo tipo de razão que não tenho nem de entrar no assunto. Mas quer dizer, é óbvio. E se leram o meu livro sobre vício, sabem que tem uma loja específica em Vancouver, a minha cidade, onde eu ia comprar música clássica de forma bem viciada. E é uma loja linda. Não, é realmente uma loja linda. Magníficos grandes tetos altos e os funcionários são tão musicalmente conhecedores e amigáveis. Tamanha ótima atmosfera lá. Tem todos os tipos de gravações de décadas atrás que você pode obter quase que qualquer coisa já gravada. E sim, eu gastei muito dinheiro lá e de uma forma muito viciada, mas isso não é culpa da loja. E essa loja está fechando agora. A notícia saiu uma semana atrás. É a penúltima loja de música clássica no Canadá. Acho que não tem mais nenhuma nos Estados Unidos. Porque online e tecnologia digital as tiraram do negócio, as chutaram fora. Agora, o que isso significa? Significa que a pessoa que quer comprar música agora não vai mais a uma loja, não conversa mais com um ser humano, não está no ambiente humano. Elas se sentam no isolamento da casa e apertam botões numa máquina. Existe cada vez menos conexão. Então o que estou dizendo é, mulheres com esclerose múltipla, seus papéis dobraram, mas há menos conexão, então tem mais estresse. Sabe quando você está... Bom, se eu te estressasse agora, por exemplo, seria uma questão muito diferente se você estivesse sozinha, com ninguém para compartilhar, com ninguém para desabafar. Que se um amigo seu ao lado dissesse, ei, como você se sente? Assim que te perguntam como você se sente, seu nível de estresse cai. Então a falta de conexão leva a aumento de estresse. E houve um estudo australiano muito interessante que observaram várias mulheres com nódulos suspeitos de câncer de mama. Então tiveram que fazer biópsias. E eles submeteram as mulheres a um questionário psicológico antes que os resultados voltassem. E após os resultados voltarem, descobriu-se que, se a mulher estivesse emocionalmente isolada, isso em si não aumentava o risco do nódulo ser cancerígeno. Da mesma forma, se uma mulher estivesse estressada, isso por si só não aumentava a chance do nódulo ser cancerígeno. Mas se a mulher estivesse estressada e emocionalmente isolada, o risco do nódulo ser cancerígeno era 9 vezes maior que a média. 9 vezes maior que a média. E os médicos e cientistas que fizeram o estudo, claro, não conseguiam entender isso. Porque como 0 mais 0 soma 9, como 0 mais 0 é igual a 9, 0 efeito igual a 9, o quê? Mas para voltar ao nosso exemplo aqui, se você, meu amigo, estivesse estressado agora, que significa níveis mais altos de hormônio do estresse em seu corpo, cortisol e adrenalina, mas se seu amigo ao lado dissesse, ei, como você se sente? Quer falar a respeito? Seu estresse cai diretamente. Mas se estiver emocionalmente isolado e estressado, seu nível de cortisol permanecerá alto por um longo tempo. E cortisol suprime o sistema imunológico, o que significa que tumor é mais provável de se desenvolver, de ocorrer. O que significa que câncer não é doença do indivíduo.
o desenvolvimento de câncer no indivíduo reflete uma história de vida, de relacionamentos com família, com cultura e com sociedade. O que então pode explicar, por exemplo, por que, se você olhar novamente americanos negros têm mais chance de ter câncer de próstata e mais chance de morrer dele, e não por falta de assistência médica. E mulheres negras são mais propensas a morrer de câncer de mama, mesmo que tenham acesso a bons cuidados médicos. Mas por que isso? Bem, talvez haja algo sobre ser uma minoria nessa cultura em específico que é tão estressante que perturba o sistema imunológico. Então, é um problema individual novamente ou um problema social? Também é verdade que em algumas altas áreas econômicas favorecidas, acho que no condado de Marin, aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, entre as mulheres brancas mais ricas, há uma alta incidência de câncer de mama. Talvez elas estejam muito estressadas de modo diferente e talvez estejam isoladas emocionalmente. Talvez seja isso que cause. Então o que digo é, não se pode separar a mente do corpo e não se pode separar o indivíduo do ambiente. É a única maneira de olhar seres humanos. É o que alguém uma vez chamou, 41 anos atrás, um médico americano, chamava pelo que descreveu como uma visão biopsicossocial de seres humanos. Que é dizer que a biologia não pode ser separada da psicologia e a psicologia não pode ser separada do ambiente social. E penso que se seguirmos as práticas medicinais tradicionais, daremos um passo adiante e diremos biopsicossocial espiritual. Espiritual porque também temos necessidades espirituais, eu afirmo. Eu não sou uma pessoa religiosa em forma alguma, nunca fui. Por espiritual não quero dizer crença em Deus. Embora, se é isso que é a você, tudo bem. Mas um senso de conexão a algo maior do que nós. E alguns médicos americanos, alguns anos atrás, publicaram um artigo em que clamavam pelo que chamam de ponto de vista biopsicossocial ecológico, aonde também olhamos a ecologia com qual interagimos. E isso é óbvio porque, novamente, se olharmos mulheres que vivem em bairros mais arruinados, onde há mais poluição no ar, quando grávidas, seus filhos são mais propensos a problemas de aprendizagem e de comportamento e assim por diante, relacionados ao grau de poluição que elas inalaram enquanto estavam grávidas. Agora, se olharmos seres humanos deste ponto de vista de necessidades humanas, que é por conexão, e essa conexão é necessária não apenas para a criação de filhos, mas também para a procriação, obviamente. Também para a formação de grupo. E nós não evoluímos como indivíduos, não poderíamos ter evoluído como indivíduos. Se fôssemos indivíduos duros, não estaríamos aqui, é simples assim. Porque não teríamos sobrevivido milhões de anos de pressão evolutiva como indivíduos. Então o que chamamos de individualismo duro é exatamente o oposto da natureza humana, não a expressão dela. Além disso, nessa sociedade fazemos uma enorme distinção entre individualidade e individualismo. Não existe nada mais previsível e estereotipado do que o individualista duro, o duro individualista. Ser um indivíduo, na verdade, significa não apenas fazer suas próprias coisas, significa ser capaz de manter a si mesmo, a sua individualidade, enquanto em interação com outros seres humanos. Então você está conectado, mas ainda é um indivíduo. Isso que significa ser um indivíduo. Individualismo basicamente diz, eu não me importo com mais ninguém. Isso não é natureza humana. Então, se desse ponto de vista olharmos o aumento de doenças mentais, o que chamamos de patologia de saúde mental, o aumento em patologia da saúde física, isso apesar dos avanços da ciência médica que são imensos e de tirar o fôlego,
quando se trata de doenças agudas e doenças infecciosas, mas nos saímos muito mal com doenças crônicas, doenças autoimunes, câncer em maior parte, e nos saímos extraordinariamente mal em doenças mentais. Se olharmos o aumento ou intratabilidade dessas condições, então talvez o que falte não seja dedicação médica ou habilidade médica, mas uma perspectiva que ligue os pontos, que conecte os pontos. E se nós conectarmos os pontos, então quando você for a um médico com sua asma, eles lhe perguntariam sobre os estresses em sua vida. Eles lhe perguntariam o que aconteceu com você na infância. Quão estressados seus pais estavam? E por que isso é importante? Porque não é o que aconteceu na infância que é o problema. É o que fizemos isso significar a nós mesmos, que é o problema. E o que carregamos sobre o que aconteceu dentro de nós.